Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos 2 convidados e um assunto. Vamos falar sobre essa perspectiva que vem aí de reforma trabalhista. Vamos conversar com um advogado que milita, que atua na área trabalhista e com um juiz que atua na área do trabalho. Os nossos convidados de hoje ao vivo no Boa Tarde Cidadão e com a sua participação são exatamente o Dr. Décio Teixeira, que é juiz, que atua na área do trabalho, e também com o Dr. Rodrigo Menezes, que é advogado e membro da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB do Rio Grande do Norte. São os convidados de hoje do nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Como é que participa? Basta mandar a sua mensagem através do Instagram, @RobsonCidadão. Daqui a pouco eu já vou ligar o Instagram para a gente acompanhar ao vivo. Como também você pode interagir com a gente mandando mensagem de texto e também o WhatsApp para o 99922-9519. Tire a sua dúvida aqui ao vivo no programa Boa Tarde Cidadão. Estamos observando esse cenário nacional, essa luta insistente da população cobrando que... Não vou dizer que se acabe, que eu também talvez fosse mais fácil acreditar em Papai Noel, mas que se diminua esses escândalos, esses casos de corrupção que a gente vê no Brasil inteiro. Infelizmente, parece que alguns posicionamentos do próprio governo federal, do próprio presidente Michel Temer, vão num movimento contrário, tentando sepultar a Lava Jato, tentando calar a boca de vários setores, infelizmente. E aí tivemos ontem o pronunciamento do próprio presidente Michel Temer dizendo, e aí veja como muitas vezes a imprensa trata as coisas de maneira diferenciada, né? Nós temos até, não sei se tem como colocar aí, produção, as imagens dos portais do G1 do UOL, já está ok? Já pode colocar no ar? Ou não? Alguém me responda. Muito bem. Veja só a diferença aí. Quando a gente lê a manchete do UOL, por exemplo, nós temos aí, Temer diz que só afastará ministros se o aliado for denunciado na Lava Jato. E aí nós temos, por exemplo, o portal G1 da Globo já coloca a notícia de uma outra forma, né? Temer diz que vai afastar ministro que for denunciado na Lava Jato. Como se, na verdade, parece que é uma atitude enérgica do presidente que vai combater, que vai afastar. Mas, na verdade, infelizmente, né, veja como muitas vezes o mesmo fato é noticiado de maneiras completamente distintas e que tem, talvez, intenções diferenciadas, né? Veja só a diferença, né? Temer diz que só afastará ministros se aliado for denunciado na Lava Jato. Está mostrando, de fato, a conivência. E no outro, do portal G1, o primeiro foi do UOL, Temer diz que vai afastar ministro que for denunciado na Lava Jato. Parece até que ele está tomando uma atitude enérgica. Mas, na verdade, meus amigos, pode voltar para cá, nós observamos que, infelizmente, é como se houvesse um certo combinado, né? O Supremo Tribunal Federal não reage, infelizmente não reage. Você tem a situação do próprio Congresso que já está a chave passada. Nunca se teve uma maioria tão grande para aprovar votações, por exemplo, na Câmara e no Senado, e foi eleito presidente e Senado ligado direto ao presidente da República. E ainda a situação do Supremo, que está para julgar, por exemplo, o pedido de nomeação de que se aceite o ministro Moreira Franco, o Gatinho Angorá, daquela lista dos apelidos da Odebrecht, né? O Gatinho Angorá, que é o ministro, ou talvez ministro, ninguém sabe, Moreira Franco, que só vai ser nomeado para obter foro privilegiado. Até as pedras sabem disso, e infelizmente parece que a turma age com tamanha cara de pau que não resolve certas coisas. E eu fico pensando, né? Será que a população não vai fazer nada? Será que o povo não vai às ruas? Vem aí uma nova oportunidade, né? Nunca mais vi aqueles movimentos se organizarem, nunca mais vi ninguém batendo panela, reclamando, indo para a rua, né? Parece que o pessoal já considera que o povo esqueceu, aceitou, está tudo bem como está, mas não é assim. Você vê a situação de segurança pegando fogo no Brasil inteiro e nós tínhamos um ministério que foi agregado a ele, da Justiça, a Segurança Pública, e o ministro Alexandre de Moraes sai agora, sob várias críticas, sai desse Ministério da Justiça e vai para o Supremo Tribunal Federal. Até agora parece que está tudo bem, tudo certo. E aí uma disputa fisiológica entre partidos PMDB e PSDB, uma disputa política para controlar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
É lamentável realmente a gente se deparar com uma situação como essa. Olha só como estão tratando nacionalmente a nossa situação de segurança. Nem aí com o basquete, como se diz, infelizmente. Né? Apenas está na mesa da rodada de apostas, quem der mais, quem pressionar mais pelo cargo de ministro da Justiça que vai cuidar da segurança pública, vem se efetivar no cargo. Né? Infelizmente, a gente passa por essas situações no Brasil e o próprio presidente Michel Temer dizendo assim, não, a simples citação não vai fazer com que o ministro saia do governo. Se for o ministro, segundo ele, olha só, né? Você vê nos Estados Unidos um exemplo contrário, né? Com certas posições, o próprio pede demissão, como aconteceu muitas vezes no passado aqui no Brasil, né? Está acusado, então saia, vai se defender. Se você não tiver nenhum problema no cartório, você volta. Mas na verdade não, ele vai manter com o salário de ministro, mesmo que haja denúncia, vai manter a criatura com o foro privilegiado de ministro, e lá na frente, talvez quando terminar o governo, se alguma coisa acontecer, talvez ele saia. É realmente uma situação lamentável. O pau que bateu em Chico não está batendo em Francisco. Essas desigualdades continuam no nosso país. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com os nossos convidados de hoje, o doutor Décio Teixeira, que é juiz do trabalho, e também com o Rodrigo Menezes, que é advogado e membro da Comissão de Advogado Trabalhista da OAB do Rio Grande do Norte. Infelizmente, parece que ainda não chegou o doutor Décio, né? Aconteceu algum probleminha, mas vamos seguir aqui com o nosso programa no nosso Boa Tarde Cidadão. Acesse o nosso Instagram, @RobsonCidadão, seja nosso seguidor, interaja com a gente aqui de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Até já. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece, lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, isso é inovação. De segunda a sábado às 7h20 da noite, Jornal da Band. Em abril, uma superprodução vai mexer com a história. O apresentador Dan Stubach e a historiadora Lilia Schwartz fazem uma viagem pelo passado do Brasil para trazer as respostas que ninguém vai encontrar no museu ou nos livros. Morreu a rainha, mas parece que está surgindo uma coisa nova. Com um toque de humor bem brasileiro. Fica tranquilo, um dia vai ter valor. Ficção e documentário. Era uma vez uma história. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa
Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos receber aqui o advogado Rodrigo Menezes. Ele é advogado e membro da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB do Rio Grande do Norte. Doutor Décio Teixeira, que é juiz do trabalho, não chegou ainda, deve estar no caminho, né? Talvez tenha acontecido algum problema em alguma audiência trabalhista, mas vamos ver se ele chega até o final do programa. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo, ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe um pouco com os nossos telespectadores a visão geral que você tem acerca do que está se propondo enquanto reforma trabalhista. Bem, a reforma trabalhista, junto com a reforma da Previdência, certamente são dois pontos que o governo Temer vem tratando de forma muito acentuada e que causa grandes polêmicas, né? Sabemos que a crise que reina no país é propício a tais reformas, no entanto, a advocacia trabalhista como um todo tem olhado com uma certa preocupação em relação à reforma trabalhista, uma vez que nos preocupa muito a mitigação de direitos, a retirada de direitos trabalhistas, e a gente entende que o retrocesso social não pode caber dentro de uma reforma trabalhista. Então é necessário muito cuidado, é necessário muito estudo, para que se essa reforma, quando ela venha acontecer, ela ocorra dentro do que a sociedade realmente espera. De fato, é lamentável a situação da gente ver que há um risco de que a corda acabe torando do lado mais fraco, do lado do trabalhador. Muito se fala que tem que se flexibilizar as leis trabalhistas, que é muito caro contratar, por exemplo, um funcionário, mas, na verdade, há um detalhe que é o imposto que se paga, aquilo que se recolhe para o governo, que nem fica com o trabalhador, nem fica com o empresário que tem que pagar, acaba indo para os cofres do governo federal. Qual é a sua visão a respeito dessa questão, doutor Rodrigo? Hoje em dia a gente fala muito em empregabilidade, mas é importante também falar em empresabilidade, uma vez que é a empresa que traz o emprego, é quem gera os empregos e quem recolhe os impostos. Sabemos que, na verdade, é muito mais oneroso para a empresa uma carga tributária do que os direitos trabalhistas em si. E lembrando sempre, Robson, que o direito do trabalho ele vem justamente para trazer o equilíbrio entre capital e trabalho. Então, se onerarmos muito o trabalhador com retirada de alguns direitos, certamente não estaremos contribuindo para a paz social. E a paz social também até do ponto de vista de concentração de renda, do ponto de vista que se o trabalhador não está ganhando bem, ele vai consumir menos e esse ciclo econômico ele tende a se esvair. E qual um ponto que você considera crítico nessa reforma trabalhista que pode vir a prejudicar o trabalhador? Olha, sem dúvida alguma, é a questão do legislado e o negociado, né? Segundo a reforma... O que é o legislado e o negociado? Perfeito. Hoje em dia, os sindicatos eles podem fazer convenções e acordos coletivos. Convenções no âmbito sindical, entre o sindicato de um lado e o sindicato de outro. E acordo coletivo com a empresa junto com o sindicato da categoria trabalhadora. A partir do momento que a reforma ela permite que esse negociado seja superior ao legislado, ou seja, a própria lei, você está permitindo, por exemplo, que haja uma redução de algum direito que é garantido ao trabalhador. Porque hoje em dia, o acordo coletivo ou a convenção coletiva, ela não pode ser inferior ao que diz a lei. Então, esse trabalhador, quando ele vai sentar na mesa de negociação através do seu sindicato, ele vai saber que ele tem um patamar mínimo ali. E a reforma, ela visa suprimir isso. Então, em alguns casos, eu acho que poderia acontecer. Por exemplo, horas itinere. Eu entendo que, só para explicar ao trabalhador... O que é que significa o que é horas termo? itinere? É quando uma empresa está em algum local que não tem acesso ao transporte público, e, em razão disso, ela fornece o transporte ao trabalhador. Esse tempo de trajeto que ele pega o trabalhador num determinado local para o trabalho, ele é contado na sua jornada de trabalho, que é o que a gente chama de horas itinere. Só que, se a gente for pensar bem, qual é a diferença do trabalhador ele ir no transporte da empresa para ir no transporte público, caso existisse? Então, nenhum. Na verdade, ele não está ali trabalhando, ele não está à disposição do trabalhador, muitas vezes está conversando, está
está no celular, está brincando com os amigos. E hoje em dia a lei diz que, de fato, esse tempo ele é contado na jornada de trabalho. Ao passo que a reforma, e aí eu vejo com bons olhos isso, a reforma ela diz que você pode, enquanto sindicato e empresa, ou sindicato e sindicato, no acordo, na convenção coletiva, você pode vir a tratar sobre horas itinerárias. Você pode suprimir essa questão de horas itinerárias. O que pode ser um benefício para o trabalhador, em que sentido? No sentido de que você vai dar ao trabalhador uma contrapartida. Ou a empresa pode dizer, eu vou lhe dar um transporte melhor. Hoje em dia eu trabalho com um ônibus pequeno, que não lhe dá um conforto, e agora eu vou lhe dar um ônibus novo, com maior número de lugares, com mais conforto para você. Então, assim, às vezes é importante chegar a essa realidade. Até porque, nessa situação, quando há o transporte dado pelo empregador, são situações de interior, de pequenas cidades, e que a condição de emprego lá é muito precária. Então, a gente está onerando demasiadamente o empregador nessa situação. É o meu entendimento. Muito bem. Mandando um abraço aqui para Jomar Oliveira, direto de Extremóis, nos acompanhando. Obrigado também pela audiência. Carlos Sérgio Gugel, obrigado aqui. E a Ana Paula Viana, também obrigado pela audiência, aqui participando conosco, interagindo no @RobsonCidadão, o nosso Instagram. Compartilhando com o nosso telespectador a justificativa que não contaremos aqui com a presença do Dr. Décio Teixeira, que é juiz da área do trabalho. Ele não conseguiu sair a tempo na audiência para estar aqui conosco debatendo também o assunto da reforma trabalhista. Nós vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Rodrigo Menezes, que é advogado e membro da comissão de advogados que atuam na área do trabalho da OAB do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo a perguntas de trabalhadores e tirando dúvidas ao vivo sobre o que pode vir numa reforma trabalhista, debatendo aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Até já. Prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão, o ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Novela surpreendente. O meu nome é Ezel e eu estou aqui, atrás de vingança. Que vai prender você. Não vai me dar os parabéns pela minha vitória? Uma história de amor e vingança como nunca se viu. Ela destruiu minha vida, mas eu não esqueço essa mulher. De segunda a sábado, logo após o Jornal da Band. Nada é o que parece nesse jogo. Ezel. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando sobre reforma trabalhista com o advogado que atua nesta área, Rodrigo Menezes, que também é membro da comissão que trata destes assuntos na OAB do Rio Grande do Norte. E a você que nos acompanha, anote aí o telefone para mandar sua pergunta, tirar dúvida ao vivo, 99922-9519, para interagir com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. E aí um outro assunto que a gente pode abordar é sobre a questão por exemplo, parcelamento de férias, que geralmente alguns acordos já acontecem extraoficialmente entre patrão e empregado. O que é que pode vir de diferença numa possível reforma trabalhista? Na reforma proposta é no sentido de que se permita a divisão das férias, o fracionamento em 3 vezes, sendo que uma dessas 3 vezes no mínimo de 15 dias. Né? Então, eu enxergo de um lado positivo em relação ao trabalhador, que ele tem um maior, digamos assim, trabalho com trabalhos intelectuais. Então a gente sabe que esse pessoal, ele, por ser mais, ter um conhecimento maior, ele vai conseguir dizer que fracionar suas férias na medida que ele aproveite da melhor forma, certo? O problema é que as férias não é o trabalhador que diz quando vai tirar. Quem diz é a empresa. Então a gente corre o risco da gente ter férias, por exemplo, de 3 dias, de 4 dias. Então o trabalhador de fato descansou? Ele teve aquele momento de lazer com sua família? Eu acredito que não.
Eu acredito que talvez uma melhor proposta seria de 3 vezes, cada uma de 10 dias. Eu acho que de fato seria mais justo, mais sensato, né? Porque de fato, aqui e acolá você ainda encontra pessoas que tiram uns 30 dias de férias, mas hoje é muito comum realmente você tirar 2 de 15 durante o ano ou mesmo 3 de 10 dias, né? Dá para você fazer uma viagem, dá para relaxar um pouquinho, claro que não como 30 dias, mas você consegue descolar-se um pouco daquela rotina de trabalho, né? Exato. E temos 2 perguntas de telespectadores. Vamos lá. A primeira pergunta do Marcos do Alecrim. Ele gostaria de saber se com a reforma ele pode negociar com o patrão trabalhar os 2 turnos na mesma empresa. Os 2 turnos de 8 horas? Seria 2 turnos de 6 horas. Sim. 2 turnos de 6 horas na mesma empresa. Sim, não há vedação não. O problema é que saber se a empresa vai querer negociar nesse sentido, porque talvez seja mais prudente contratar outro funcionário até para render mais, né? Do que pagar hora extra, por exemplo, de praticamente o tempo trabalhado, né? Mas a reforma, ela permite que você ela tira aquela limitação de 2 horas extras por dia. Então você poderia alcançar as 12 horas, por exemplo, em 2 vezes por semana. Mas o custo dessa hora extra no final não termina saindo mais caro do que o contrato só de 6 horas? Sim, sem dúvida. Mas por retirar essa limitação, a empresa ela pode manter esse empregado e contratar ele por 12 horas. E é possível encarar como 2 contratos distintos? Não, vai ser sempre o mesmo contrato. Quando acontece essa questão de 2 contratos distintos, via de regra, a gente está diante de uma fraude. Muito bem. Um abraço para Edilson Costa, Tiago Figueiredo, já, obrigado pela audiência, a turma toda nos acompanhando também aqui pelo @Robson Cidadão, nosso Instagram. Temos uma pergunta que vem de Candelária. A Francisca gostaria de saber, ela tem uma empregada doméstica que está pelo INSS por causa do câncer. Mas ela pergunta se no período que ela está pelo INSS, ela tem que continuar pagando todos os encargos trabalhistas cobrados pelo social. Não, ela não teria que pagar o FGTS, se ela é optante, né, em razão de não ser acidente de trabalho. Mas o restante das horas previdenciárias, ela continua pagando sim. Muito bem. Você pode participar conosco, manda sua pergunta, está quase no final do programa, 999229519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você interage com a gente. E um outro assunto é, por exemplo, em relação à remuneração por produtividade. O que é que pode vir de mudança neste aspecto para os trabalhadores? A reforma também trata nesse sentido, de permitir, inclusive, que acordos coletivos falem sobre esse pagamento de produtividade. Da forma que está, né, também entendemos que há um risco muito grande, porque você pode, por exemplo, o trabalhador deixar de ter os reflexos desse trabalho de produtividade no seu FGTS, no seu 13º. Então, no momento que eu permito essa negociação, e aí é bom chamar a atenção, que mas vai ter um sindicato que vai defender o trabalhador. Sabemos que nem todos os sindicatos têm força. Sabemos que é muito importante, talvez, antes da reforma trabalhista, uma reforma sindical para fortalecer esses sindicatos, para que eles possam sentar na mesa de negociação e não permitir essa desoneração, essa mitigação do direito trabalhista. Então, se fizermos isso, eu tenho certeza de que vai ser mais seguro. Da forma que está, é perigoso. Mandando um abraço aqui para o pessoal Renan Arruda e Raurison Magalhães. Obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Pergunta: um homem com 35 anos de contribuição e 55 anos de idade já pode solicitar aposentadoria? Lélio pergunta. Lélio, essa pergunta você tem que fazer a um advogado previdenciarista. Eu sou trabalhista. Não vou saber lhe dar essa informação. Muito bem. Deixe-me ver aqui mais participação do telespectador. Como é a produção que estava me falando aí? Pergunta aqui, deixa eu ver. Lei Lobo. Lélio acabou de fazer essa pergunta. O Dias Monte lembra que a CLT é de 1940, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? E ele quer saber se precisa realmente de alguma reforma por causa desse tempo. Na verdade, eu particularmente entendo que não é pelo tempo que existe a lei que ela deve ser mudada, mas de acordo com você tem que contemporaneizar a lei, na verdade. Mas não é o fato de por ela estar, não o fato de por ela ter sido editada há muito tempo atrás, é que ela precisa ser mudada.
De fato, não é a justificativa. Na verdade, essa informação ela é uma meia-verdade, porque no decorrer desses anos a CLT ela foi sim atualizada. Nós temos, se você entrar no site do Planalto, por exemplo, que é muito costume de quem atua na parte do direito acompanhar as leis, consultar as leis pelo site do Planalto, você vai ver diversos riscos na CLT, você vai ver que ali aqueles pontos que estão riscados é porque foram revogados por novas leis. Então esse argumento de que ela é antiga não é verídico, não. Muito bem, eu quero agradecer, doutor Rodrigo, sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, à sua disposição. Agradecendo as participações do público, muita gente mandou pergunta, obrigado pela audiência de cada um de vocês e a turma também do Instagram. Continue ligado com a programação da Band Natal e amanhã estaremos de volta ao vivo e com a sua participação. Até lá. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.